Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom pessoal, neste vídeo aqui nós vamos estar começando aí o nosso curso de linguagem de programação C. Qual que é o intuito deste vídeo e de outros vídeos também que vão estar aparecendo aqui no canal? É tentar trazer, para vocês o aprendizado da linguagem C, da linguagem de programação C, da forma mais simples possível, tá? Então vou tentar estar trazendo estes vídeos aí, e trazendo o aprendizado aí para a gente estar aprendendo a programar em linguagem C da forma mais simples possível, tá? Sem mais delongas, vamos lá então, O que seria então linguagem C? É uma linguagem de programação estruturada, tá? Hoje em dia a gente utiliza bem mais linguagens de programação que nós chamamos de orientadas a objetos. Tá? Então é uma forma de programar, digamos assim, mais ágil, pelo menos para os tipos de tecnologias que nós desenvolvemos hoje em dia. Tá? E a linguagem de programação C, ela é do tipo estruturada. Ela era uma forma de programar não tão versátil, para a época ela era muito avançada, muito versátil, tá? Só que chegou um momento ali que começaram a surgir novas tecnologias, novas demandas, que precisaram então pegar essa linguagem que já era na época versátil e deixar ela ainda mais ágil, mais versátil, mais moderna. E aí surgiu então o que nós chamamos de paradigma de programas, de linguagens de programação orientadas a objeto. É um tema bem interessante, tá? Por enquanto a gente não vai entrar nesse assunto muito aqui, mas se você tiver interesse, basta pesquisar em alguma ferramenta GPT ou em algum livro que você tiver disponível sobre linguagem de programação orientada a objeto e linguagem de programação estruturada. É um assunto bem interessante, tá? Bom, aqui na tela vocês já podem estar vendo aí vários números, várias anotações, algumas palavras escritas aí. Não precisam se assustar. Vamos estar explicando aqui para vocês cada uma destas linhas, tudo que está escrito aí, vocês vão ver que é bem simples de entender, tá, pessoal? Uma sugestão que eu dou para vocês, não é obrigatório, tá? Mas caso você queira fazer esse exercício, vai te ajudar a fixar melhor o conteúdo e abstrair também melhor, tá? Que é o que? Você pode pegar uma folha de papel, uma folha de sulfite, uma folha de caderno e vai anotando, tá? Conforme a gente vai explicando aqui, você vai anotando, da forma como você achar melhor de anotar. Não precisa escrever a frase inteira, mas anota ali frases curtas ao lado, coloca sublinhados também. Isso vai ajudar você a conseguir abstrair todas as informações que a gente vai estar passando. E no final deste vídeo você vai ver que tudo vai ficar bem mais simples e bem mais claro. Se você nunca teve contato com nenhuma linguagem de programação, ou você teve poucos contatos ali com alguma linguagem de programação, vai ser um pouco mais complexo, mas conforme a gente for explicando, vai ficar mais claro para você. Caso você já teve algum contato com linguagem de programação, teve alguma dificuldade, não conseguiu entender, ou você está apenas relembrando os conceitos, para você vai ficar bem mais fácil, porque de repente vai ter um conceito lá que você viu da linguagem de programação, ou linguagem de programação em C mais especificamente, e aí conforme a gente for explicando, vai dar uma coisa chamada insight, vai dar um clareamento assim no cérebro e você vai falar: ah, então é isso que quer dizer. Pô, interessante, bacana, tá? Mas independente aí do seu nível com linguagem de programação, ao final do vídeo você vai conseguir entender todos os conceitos de forma bem clara e objetiva. Pessoal, então aqui nós temos, tudo começa ali então com as variáveis. O que são essas variáveis? Variável é tudo aquilo que muda, tudo aquilo que varia ao longo do nosso programa. Todos os programas que a gente for desenvolver, todos, desde o desenvolvimento de um jogo até um aplicativo para um banco, ele vai estar relacionado com várias e várias e várias variáveis, um monte de variáveis. Então essas variáveis, elas vão funcionar da seguinte forma, tá?
nós temos 4 tipos simples. Existem outros tipos também, tá? Nós podemos combinar também alguns tipos e assim por diante. Mas para começar, nós começamos ali com esses 4 tipos de variáveis. O tipo int, o tipo float, o tipo char e o tipo string. Beleza? O tipo int é a variável que nós utilizamos para trabalhar com números inteiros. Então, são números que não têm nenhuma vírgula e números depois desta vírgula. São números inteiros, tá? O primeiro número que eu deixo para exemplo aqui, né, o número 10. Em seguida, nós temos o número menos 15. Então, um número inteiro pode ser um número positivo ou um número negativo. Em seguida, ali nós temos também o número 200, tá? E por último, o número 8000. Então, pode ser qualquer valor, desde que seja inteiro. O segundo tipo, né, que nós vamos apresentar é o tipo float. Este tipo float nós utilizamos para representar números decimais. São aqueles números que possuem vírgula, possuem casas decimais. E por que nós não utilizamos a vírgula e sim o ponto quando estamos programando em C? Porque é uma linguagem e ela digamos assim, ela utiliza, né, a notação estadunidense, utilizada lá nos Estados Unidos, que é o quê? Eles utilizam o ponto para representar o que nós representamos vírgula aqui no Brasil, né? Então, aquele primeiro número ali, 5.9, para nós aqui no Brasil seria 5,9. Então, pensa, né, dessa forma, tá? E se você estiver anotando, já deixa anotado que é o contrário, né, invertido. Então, lá nos Estados Unidos, quando eles utilizam ponto, significa vírgula para nós. E quando eles utilizam vírgula, significa o ponto para nós. Então, se lá você fosse escrever 10.000, você escreveria 10, né, vírgula 000, e viraria 10.000. Tá? Nós podemos também utilizar no tipo float números negativos, como por exemplo, menos 1,8, que seria menos 1,8. Próximo número, 900,45. E por último, 5.000,92. Esses são os tipos de números float. Agora a gente começa a trabalhar com caracteres, né? Com símbolos. Existe também um outro tipo de variável que é do tipo char, onde nós vamos estar representando os caracteres. E o que seria um caractere? Qualquer símbolo que você consiga digitar no seu teclado. Isso representa um caractere. Então ali, por exemplo, eu tenho o caractere A, o caractere P maiúsculo, um símbolo especial, caractere arroba, e por último pode ser um número também, né? O caractere 9. Percebam que quando a gente trabalha com aqueles números ali, int ou float, a gente não coloca aspas. Porém, quando a gente vai trabalhar com caractere, obrigatoriamente a gente precisa utilizar aspas. É uma forma de convenção, não é obrigatório, tá? Mas como convenção, quando a gente utiliza um único caractere, um único símbolo na linguagem C, a gente coloca ele entre aspas simples. Ok? Então a gente abre aspas, ou melhor, abre aspa simples, coloca o caractere e fecha aspa. E ali o quarto e último tipo de variável que nós vamos estar apresentando neste vídeo é o tipo string. A string ela é um conjunto de caracteres. Então, a partir do momento que você tem dois ou mais símbolos, aí você vai utilizar o tipo de variável string. No caso da string, né, um conjunto de caracteres, a gente representa dentro de aspas duplas, tá? Para diferenciar, para ficar uma coisa mais organizada. Então ali a primeira string que eu representei ali foi o número 19, tá? Depois a gente colocou ali, ó, um nome, André Luiz. Eu posso representar também através de strings um e-mail de uma pessoa, né? Então ali e-mail@meuemail.com.br. Percebam que eu utilizei ali também, ó, um símbolo especial
A outra string que nós representamos ali seria referente a um CEP 08915492 e por último um endereço completo ali com a rua da programação e o número 11.984. Percebam que o 11.000 eu não coloquei ali o ponto, mas eu poderia colocar um ponto para referenciar, né, como 11.000, tá? E qual que é a diferença, pessoal? Por exemplo, ali, ó, no CEP, né, eu representei o CEP. Na primeira string ali, eu representei um número 19. E qual que seria a diferença de eu representar números utilizando string e utilizando int ou float? Quando nós utilizamos variáveis do tipo int ou float representando números, nós vamos estar utilizando essas variáveis para cálculos matemáticos, para operações matemáticas. Então pode ser para somar, dividir, subtrair. Se eu fosse, por exemplo, calcular a média de notas, né, de um aluno, eu utilizaria as variáveis do tipo int e float. Só que se eu fosse representar a idade deste aluno, no caso ali eu utilizaria a variável do tipo string. E qual que é a diferença? A diferença é que na variável string a gente não utiliza para efetuar operações matemáticas. Então eu não vou ficar somando idade, por exemplo, não vou ficar somando CEPs, né? Não vou ficar efetuando cálculo para somar ou dividir ou subtrair ou multiplicar número de telefone. Então, quando você for utilizar operação matemática, int e float, quando você não for utilizar números para fazer operações matemáticas do tipo string. Perfeito? Vamos lá então agora para o nosso próximo tópico, nosso próximo assunto, que é a organização, né? A composição da linguagem de programação C. Aqui nesse slide está então representando, né, como que a linguagem de programação C ela é composta. Quando você for programar, a maioria dos programas que nós chamamos de IDE ou compiladores, né, eles, assim que você iniciar o seu projeto, ele já vai deixar todo esse escopo aqui pronto para você. Você não precisa ficar digitando e escrevendo o que está aqui. Porém, se você estiver utilizando aí um compilador que apareceu em branco, não tem código nenhum, basta você digitar essas linhas de códigos, essas linhas, né, que estão aparecendo aqui para você, aí no seu compilador, para em seguida você começar a programar. E, bom, o que significa aqui cada linha, tá? Essa daqui é o que compõe a linguagem de programação C. Isso é o que faz o seu código funcionar, a sua aplicação funcionar e a linguagem de programação C proporcionar, né, um resultado aí positivo para o seu programa, tá? Então, basicamente, né? Então, assim, quando a gente inicializa um código, vão aparecer essas duas linhas aqui. Geralmente, aparece só essa primeira. Essa segunda aqui a gente precisa digitar manualmente, mas existem compiladores como, por exemplo, o CodeBlocks, né? A ideia é CodeBlocks, que aparece já as duas aqui prontinhas para a gente. E o que significam essas duas linhas com estes asteriscos? Significa que nós estamos pegando bibliotecas prontas, elas ficam dentro da nossa IDE, em algum local, né? Os engenheiros já deixaram tudo pronto para a gente, para que quando a gente for utilizar coisas dentro, vamos dizer assim, coisas, né? Dentro aqui do nosso programa, a gente não precise ficar digitando tudo do zero. Então eles já deixaram pronto e a gente apenas precisa utilizar algumas funções, né, algumas outras coisas que vão entrar em contato com essa biblioteca e vão procurar na galeria delas o que a gente precisa utilizar. Então pensem nessas duas linhas aqui como bibliotecas que têm vários livros prontos e a gente só precisa então consultar a linha e de forma escondida por trás do nosso código
o interpretador aqui, né, a IDE, ela vai fazer um trabalho ali escondido e vai apenas fornecer para a gente o resultado daquilo que a gente quer aplicar aqui no nosso código, né? Vai ficar mais compreensível quando a gente começar a utilizar as funções aqui no nosso código que buscam coisas que estão nessas bibliotecas. Mas pensem nelas como bibliotecas prontas, tá? O nome técnico para isso é diretriz de pré-processamento. Antes da gente começar o nosso código, o compilador ele carrega toda essa biblioteca, né, escondida, a gente não vê ele fazendo isso, e deixa tudo pronto para a gente ir utilizando aqui no decorrer do nosso programa de função principal. Em seguida, todo programa, nós temos em linguagem C, obrigatoriamente tem que ter esse comando aqui. Tá? E bom, percebam que ele tem aqui esses parênteses. Isso quer dizer que esse main aqui é uma função, tá? Nós chamamos de função. Quando nós vemos algo com parênteses, nós atribuímos o nome de função. Dentro desses parênteses aqui nós podemos escrever algumas coisas, porém essa função aqui ela vem vazia, não vem sem nada escrito e a gente não precisa escrever nada aqui dentro dessa, tá? Mas existem funções que a gente precisa ou pode estar escrevendo coisas aqui dentro para melhorar ainda mais o nosso programa. Essa função, ela é do tipo, olha só que interessante, olha a palavra aparecendo aqui, int. Lembram? No slide anterior a gente viu que tem variáveis do tipo int. Quer dizer que essa função aqui, ela trabalha com um tipo de variável int, tá? Com um número inteiro. Então, essa função principal aqui é o que vai fazer o nosso programa funcionar. O nosso programa ele começa por aqui. Ó. Tudo que a gente for escrever vai ser inicializado aqui. É como se fosse um botão de play, de começar. Depois dessa função, nós temos uma chave. Perceba que nós temos uma chave apontando para a esquerda. Essa chave quer dizer que tudo que estiver contido depois dela vai fazer parte dessa função main aqui, dessa função principal. Inclusive, tá, ela é principal porque nós podemos incluir outras funções prontas, funções que estão dentro dessas bibliotecas. Nós podemos escrever funções que nós podemos utilizar. Podemos pegar funções da internet e colocar no nosso programa. Só que elas vão ser funções secundárias, terciárias, quaternárias, né? Funções que vão estar em nível de hierarquia depois dessa função. Então essa é a função mais principal que existe dentro dos nossos programas em linguagem C. Tá? E aí dentro dela, né, nós começamos o nosso código que é representado por esta chave apontando para a esquerda. Chave apontando para a esquerda significa que eu comecei o que nós chamamos de escopo. É como se fosse uma área para que eu possa estar programando algo e posso estar colocando funções e assim por diante, tá? No final aqui nós temos uma outra chave, que é a chave de fechamento. Enquanto essa é a chave de abertura do nosso programa, essa é a chave de fechamento. É como se fosse um ponto final para todo o nosso programa. É como se fosse, na verdade, aqui o início da nossa folha. Imagina uma folha de papel, uma folha de sulfite. Nós temos o começo dela, onde nós podemos começar a escrever. Então nós podemos começar a escrever aqui, a partir dessa chave aqui. Pode ser na frente ou logo abaixo dela. E esse daqui, essa chave de fechamento apontando para a direita, representa o final da nossa folha. Tá? Então, pelo menos aqui nesse escopo referente aqui à nossa função main, eu tenho esse limite aqui, tá? O começo da nossa folha e o final da nossa folha. E aqui dentro tem uma linha de código pronta que se chama return 0. Isso daqui significa que quando o nosso programa retornar, ou melhor, quando o nosso programa finalizar, né, ele vai executar todos os códigos aqui e quando ele terminar, ele vai retornar o valor 0 para quem? Para a função principal e vai aparecer o número 0, né, indicando que o nosso programa funcionou de forma correta. E percebam que aqui, ó, na função main nós temos o int. Como ele é int, significa que eu estou pedindo para retornar aqui um valor
inteiro, no caso o 0. Você pode colocar aqui o 5, o 10. Então esse int aqui está relacionado a esse 0. Se eu não quisesse retornar nada, se eu quisesse apagar isso daqui, por exemplo, eu tiraria esse int e colocaria aqui uma palavra chamada void, que significa vazio, indicando que eu não quero retornar nada. Então pode ser que você já utilizou alguma linguagem de programação que está escrito void aqui, ó, ao invés de int. E aí no retorno não tem nada. Significa que como é void, vazio, a gente não quer retornar nada. Mas aqui para o caso dessa função principal, eu quero retornar o valor 0 toda vez que o meu programa for executado e finalizar. É como se fosse uma bandeira de aviso informando que o meu programa funcionou aqui de forma correta. Bom, pessoal, então esta aqui foi então a apresentação, né, a nossa aula inicial do curso de programação C. Apresentamos aqui para vocês então, né, a composição da linguagem e os tipos de variáveis que a gente vai estar utilizando. No próximo vídeo nós já vamos estar então escrevendo alguns códigos para praticar e testar os 4 tipos de variáveis que nós apresentamos neste vídeo. E bom, pessoal, muito obrigado aí por vocês terem assistido ao vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima!